Olá, pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre o direito à assistência social. A assistência social, ela soma seus esforços com as demais políticas públicas. E aí ela promove a habitação e a reabilitação da pessoa com deficiência. Desta forma, o que vai acontecer? Ela se opõe radicalmente com qualquer estratégia de segregação, de separação. Então, a gente sabe que, no decorrer do tempo, o que acontecia? As pessoas com deficiência, elas eram segregadas. E agora não, elas estão sendo incluídas na sociedade, independentemente de qualquer deficiência que elas possuam. Não é assim? E aí, o que a gente precisa saber mais, professora? Mais informações sobre o direito à previdência social. A pessoa com deficiência é assegurada a ela o regime geral de previdência social, conhecida como RGPS. Ela tem direito, sim, à aposentadoria, tá ok? Então, é um direito constitucional, é um direito à aposentadoria. O direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. A pessoa com deficiência tem direito, professora, à cultura, esporte, turismo e lazer? Com certeza. E vai ser garantido o seu acesso a bens culturais, programas de televisão, cinema, teatro, tá bom? Todos em formato acessível. A monumento e local de importância cultural, espaços que ofereçam serviço e eventos culturais e esportivos. Vai ser vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, mesmo que aquele argumento seja para dizer que eu estou preservando, estou protegendo o meu direito de propriedade intelectual. Mesmo assim, não pode, vai ser vedada essa recusa. Então, o poder público ele vai sim adotar soluções destinadas para eliminar, reduzir e superar as barreiras que atrapalham o convívio das pessoas com deficiência dentro da sociedade. E o poder público ele vai sim promover, ele deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas, recreativas, com vistas para que ele seja o protagonista da sua própria história. E aí deve haver o quê? A incentivar a provisão de instrução, treinamento, recurso adequado, vai assegurar a acessibilidade dos locais do evento. Esses serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades, né, que a gente vem falando aqui. Tem que haver também, tem que ser assegurada a participação da pessoa com deficiência em jogos, atividades recreativas, esporte, lazer, cultura, não só nos estudos, né, como a gente falou da parte da educação, trabalho e agora nós estamos vendo a cultura e o esporte. Nos teatros, nos cinemas, auditórios, tem que ser reservado, é obrigatório ser reservado um espaço livre e assento para as pessoas com deficiência. Então, de acordo com a sua capacidade de lotação, de edificação daquele local, ele vai observar aquele espaço para as pessoas com deficiência. E aí você lembra o seguinte, professora, se eu falo de lazer, eu falo de quê? De hotel, de pousada, não é verdade? Tem que haver esse passeio, tem que haver este turismo para eles também. E eu tenho que reservar pelo menos 10% dos meus dormitórios, tem que ser acessíveis. Professora, se eu tiver 10 dormitórios, eu tenho 10%, que é 1. Se eu tiver 20 dormitórios, eu vou ter 2 dormitórios. E se eu tiver 5, como é que eu reservo? Tem que haver um mínimo de 1 dormitório acessível. E independente do número de dormitórios, 1 tem que ser acessível. Se for um hotel grande, 10% deles. E aí, tem que ser localizado também em rotas acessíveis, de fácil acesso para aquele caminho para o seu dormitório. Então, a nossa lei, que é a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, que foi de 2015, eu já falei para vocês, ela não vai fazer diferença das pessoas com deficiência para as pessoas normais, normais entre aspas, né? As que não têm tanta dificuldade. E aí,
o que que você vai entender aqui? Eu tenho que ter direito a esporte? Sim, e aí é um elemento fundamental para contribuir nessa inclusão, na cidadania, também é o direito ao esporte. Quais formas de esporte? Todas as formas de esporte e sem nenhuma distinção. No artigo 219 da Constituição, fala do direito ao esporte. No ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala de esporte. No Estatuto da Juventude, é o novo, né, professora? Fala de esporte. O Ministério do Esporte dá exemplos de direito ao esporte, mas nenhum é tão claro e é tão expresso em relação ao esporte para a pessoa com deficiência quanto o nosso estatuto. Infelizmente, eles falaram de esporte, mas não de forma tão clara, né, tão expressiva quanto o nosso estatuto. A garantia do direito ao acesso à cultura da pessoa com deficiência promove uma nova dinâmica nesse universo da arte, das manifestações culturais, acolhe e vem a celebrar a nossa sociedade, eliminando as barreiras de atitudes, tá certo? E devem ser superadas por ações afirmativas. Professor, e esse direito ao transporte e à mobilidade? Eu só tenho garantido o meu direito de ir e vir se eu tiver direito ao transporte público, se eu tiver uma mobilidade dentro da minha sociedade. Precisa haver eliminação de obstáculos e de barreiras? Sim, tem que haver. Agora, eu preciso de políticas públicas para que eu tenha esse acesso do meu ir e vir, tá ok? Eu preciso desse fomento, dessa ajuda, tanto das empresas públicas como de alguns auxílios dos particulares. Não há o que se falar em inclusão social se você não pode chegar ao seu local de trabalho, não consegue sair para o lazer, né, de forma acessível, certo? E as vagas a que se refere a esse transporte, você tem que entender, saiba que 2% das vagas para as pessoas com acessibilidade, com dificuldade, são garantidas a ela. E o mínimo de pelo menos uma vaga no local. Independente da quantidade de vagas, tem que ter uma para as pessoas com deficiência, com dificuldade. E do todo, eu tenho 2%. Certo? E o poder público vai incentivar a fabricação, sim, de veículo acessível, utilização de táxis, vans, todos os tipos de transporte coletivo. O direito de ir e vir é um direito constitucional. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre esse direito constitucional, ele está no artigo 5º, no inciso 15 da nossa Constituição Federal. Tá certo? Vamos ficar por aqui, pessoal. Próxima aula a gente traz mais informações para vocês. Um forte abraço.